Oi, gente, voltei. Queria dizer que o vídeo foi interrompido, não foi interrompido por mim, foi interrompido por um corte de energia elétrica e voltou agora faz pouco tempo. Então, eu vi um pouquinho o final do que eu falei no outro vídeo, falando sobre os jardins, etc, etc. Bom, vocês entenderam, né? O que eu queria com esse vídeo anterior era falar alguma coisa para vocês, como é que a gente entra no poema. Quer dizer, nós estamos já passando daquela fase de simplesmente ler o poema. Ai, o gato Baltazar, que vai ser defenestrado. Senão ele não me deixa falar com vocês. Então, a minha ideia era justamente falar algumas questões relativas a esse tipo de leitura, vamos dizer assim, começando a ser mais verticalizada. O que eu quero dizer por ser mais verticalizada? Olhando o poema já, não apenas, eu botei até no título do negócio como análise, mas não só uma análise, que é a parte inicial do vídeo anterior, mas, sobretudo, casar a análise, quer dizer, as questões que aparecem no texto, como o texto se comporta, com as significações, com aquele arranjo de palavras e as significações que ele pode alcançar. Evidentemente que cada leitor vai ter uma perspectiva própria, né? Mas vai observar as mesmas coisas, o seu aspecto formal e nas variadas possibilidades do texto, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que o texto da Eurídice propicia uma leitura mais verticalizada, a começar por essas palavras nucleares, esses vocábulos nucleares, que, de uma certa maneira, contém o significado principal do texto. E, neste caso, especificamente, eu apontei o segundo verso. O jardim, não mais geometria. Isso significa, isso concentra em si, esse verso concentra em si a explosão significativa do poema. Por outro lado, há também um outro percurso muito interessante que a gente pode fazer, e não são coisas antagônicas, são complementares, principalmente quando a gente observa os verbos. Que tipo de verbos? E volto a dizer, verbo é ação, mesmo os verbos de estado. Eles contêm em si uma ação, na inércia, mas é uma ação. Não é bem inércia, né? A palavra é um estado, né? O ser, o verbo ser, implica um estado, um nome. Bem, o que eu estava falando? Ah, sim, dos verbos. Os verbos têm um lugar muito especial na gramática, né? A gente leva, pelo menos quando eu era aluna, isso no século passado, já faz um bocado de tempo, a gente levava o semestre inteiro, se não mais, só com verbos. E por quê? Porque é de extrema importância. O verbo é aquilo que faz acontecer. Verbos, substantivos e adjetivos são fundamentais, né? Eu coloco os advérbios também, eu gosto muito do advérbio, porque o advérbio é um tipo de qualificativo diferente do adjetivo, mas, de qualquer maneira, é uma classe gramatical muito interessante. Mas os verbos encaminham uma leitura que a gente faz, né? Um caminho que é percorrido no poema. Por isso o verbo é tão importante. E eu elenquei aqui para vocês, são 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos, incluindo o gerúndio, né?
O gerúndio é um capítulo à parte, mas incluindo o gerúndio. Esses 8 verbos encaminham a leitura do poema. A sinuosidade desse poema, desse de outros todos, né? Agora, o que é preciso atentar para os verbos, sobre os verbos? O que a gente precisa ter muita atenção com os verbos? Claro, a significação de cada um deles, porque eles são palavras. Então, o que significa cada verbo? Volta ao dicionário, não se esqueça, o dicionário é fundamental. O que significa cada verbo no infinitivo, né? E depois, a gente precisa observar também o tempo verbal e o modo verbal. Isso são coisas que querem dizer muita coisa. Passado, presente, futuro. E a gente tem que lembrar que passado existe o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. São 3. E o futuro do presente e o futuro do pretérito, isso no modo indicativo, né? Por que isso, gente? Por que a gente usa essas coisas? Por que os verbos podem ser declinados a partir dessa questão temporal? Isso no indicativo, tem um subjuntivo, tem um imperativo, tem um monte de coisa sobre verbos. E essas coisas da língua, da nossa língua, estão na poesia. A poesia é feita disso. Então, todo bom leitor de poesia é um estudioso da língua, por um lado. E, por outro lado, é um filósofo, porque a poesia nos ensina a pensar. A poesia nos ensina a refletir sobre coisas que normalmente a gente passa batido, mas, de repente, vocês leem um poema, qualquer que seja o poema, e aquilo fica pululando na cabeça de vocês. A partir daí, vocês começam a fazer perguntas. Isso é filosofia. Então, filosofia e poesia andam juntas. E nessa poeta em especial, Eurípides Cantelo. Depois eu não vou ler todos os poemas, para não ficar excessivamente longo. Estou comendo uma balinha de quê? De cereja. Tem alguns poemas que eu gostaria muito de ler com vocês. Poema chamado Poema diz assim: saber de cor o silêncio, diamante ou espelho, o silêncio além do branco. Saber seu peso, seu signo, habitar sua estrela impiedosa. Saber seu centro, desculpe, vazio esplendor além da vida e vida além da memória. Saber de cor o silêncio e profaná-lo, dissolvê-lo em palavras. Ex-fumante, né? Fumei muitos anos da minha vida, felizmente agora não, já faz um bom tempo que eu tive um rasgo de inteligência também, tive um rasgo de burrice por começar a fumar, e tive um rasgo de inteligência, por exemplo, não vou mais fumar. Já faz anos que eu parei de fumar, mas sempre fica um certo pigarro, né? De vez em quando aparece. Bom, esse pequeno poema, chamado Poema, vocês podem lê-lo trilhões de vezes e pensar nesse assunto sobre o qual eu já falei para vocês, né? Que é a metapoesia. Isso é um metapoema. Poema que é feito a partir do momento em que ele, aliás, que trata de um tema que é a feitura do poema, né? Que é o próprio poema. Então, saber de cor o silêncio, diamante e ou espelho, o silêncio além do branco. Vocês imaginem o branco, a cor branca, puramente branca, isolada, cor branca, e o silêncio que ela implica. É engraçado, né? Tem só sobre isso a gente poderia ficar um bom tempo falando, mas essa pequena estrofe me lembrou
um ensaio muito lindo do Gilbert Durand, que foi eu diria um filósofo, embora ele não se chamasse como tal, mas um filósofo francês que trabalhou muito tempo, trabalhou a vida inteira com teorias do imaginário para a filosofia, né? Então, o que são, quer dizer, é uma linha de pesquisa muito interessante e tal, e que muitas pessoas não se atrevem porque vai lidar com coisas não usuais. Enfim, mas ele foi aluno do Bachelard, foi um grande leitor do Bachelard também. E tem um livro dele, o último livro que ele publicou, que é de 96, logo depois ele morreu. Mas abre o livro com uma espécie de homenagem ao Bachelard, um artigo lindo que ele escreveu, A Psicanálise da Neve. Bachelard, eu já falei, acho que para vocês em alguns momentos, é um cara que vai repensar uma série de questões a partir da poesia, usando a poesia, né, de uma forma geral, para falar sobre a imagem poética, naturalmente, né, mas vai usar um conceito pré-socrático dos filósofos, dos primeiros filósofos gregos, né, que se baseia na constituição do cosmos a partir dos 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água. E ele começa pelo fogo, a Psicanálise do Fogo, o primeiro livro do Bachelard, que depois ele vai retomar, né, porque ficou muito aquém do que ele pensava. Mas, enfim, vocês vejam que são os 4 elementos através dos quais ainda hoje a gente pensa o mundo e a própria existência, né? Isso toma conta do nosso imaginário. Mas o Durand, num determinado momento, escreveu para homenagear o seu mestre a psicanálise da neve. A neve, que é uma forma da água, mas ele vai tratar a neve de um ponto de vista bastante particular. E, para quem não conheceu a neve pessoalmente, mas vocês têm uma ideia, né, do que seja a neve, que é uma forma da água. Mas ela é branca. E, às vezes, não branca, ela é azul, azulada. E outras vezes é marrom escura, depende do solo, naturalmente, né, sobre o qual ela está. Mas, às vezes, ela é marrom escura, lembrando as rochas, né? Então, a neve, como o branco, é uma cor que condensa em si todas as outras, assim como o preto, falei agora há pouco no arco-íris, né? Mas a neve dá essa amplidão do branco, essa coisa que a gente olha ao longe e só vê o branco. E que branco é esse, né? Então, saber de cor o silêncio diamante, diamante é aquilo que corta. O corte ideal é feito com diamante. O silêncio, saber de cor o silêncio diamante e o espelho ou o espelho. O silêncio além do branco. Gente, essa estrofe por si só já é uma coisa fantástica, porque vai falar no diamante, que tem, você sabe que o diamante é uma molécula de carbono, é feita por moléculas de carbono, né? E é a pedra mais preciosa, porque ela é inquebrantável, ela quebra as demais, e ela, enfim, tem um valor astronômico. Então, saber de cor o silêncio disso, ou espelho. Aí quebrou. Por que o espelho? Ela vai trazer o espelho junto com o diamante? O que ela está querendo dizer, né? O silêncio absoluto. Porque junto com o diamante, o espelho e o branco, a gente parece escutar o silêncio absoluto. O que é o silêncio absoluto? Nós que moramos aqui perto da praia, digressões em geral, né? Nós que moramos aqui perto da praia, eu particularmente estou a 5 quilômetros em linha reta assim, do mar, né? Vou estar mais ou menos aonde? Não sei, mas
pouco antes do navio. Não, relativamente, sei lá eu quantos quilômetros antes do navio, mas uns 4, 5 quilômetros antes do navio, em linha reta, que eu estou. Então, eu tenho o mar aqui próximo. Mas o que eu quero relatar sobre o silêncio da neve, nem todos tiveram, infelizmente, a oportunidade de andar sobre a neve, então, para escutar esse silêncio muito prenhe de significado, mas nós temos o mar aqui perto. É o mesmo tipo de silêncio quando a gente... Isso eu fazia muito, desde menina, entrava no mar, dava um mergulho, mais para dentro da água, né? Dava um mergulho e ficava bastante tempo possível deitada no chão do mar, no chão da praia. E com aquela massa de água toda em cima, o que a gente escuta lá embaixo? O silêncio do mar. É esse silêncio de que ela está falando, esse silêncio absoluto. Assim como do espelho, quando a gente se olha no espelho e não tem ninguém olhando para nos cuidar, e a gente está sozinhas, a gente está sozinha olhando a si mesma no espelho, tipo Narciso. Aliás, é um tema que ela vai dedicar um bom espaço na sua poesia como geral, né, sobre Narciso, assim como o espelho de Narciso, que a gente se entrega a escutar o silêncio de nós mesmos, tá? Quando não tem ninguém para perturbar. Esse é um exercício muito interessante a ser feito, e que a poesia nos indica isso, né? Ela está nos indicando isso. Saber de cor o silêncio diamante e o espelho, o silêncio além do branco. Saber seu peso, o silêncio. Ela está falando do silêncio, que está dito lá em cima poema, mas por enquanto ela está falando silêncio, sobre o silêncio. Saber seu peso, seu signo, habitar sua estrela impiedosa. Aí vocês teriam que saber o que é uma estrela e o que é essa característica, esse adjetivo impiedosa. Saber seu centro, vazio esplendor além da vida e vida além da memória. Gente, o que é a vida? Como pensar a vida? Esplendor além da vida. O que é além da vida? É a morte? Mas a morte é depois da vida. Então, o que é além? Não é simplesmente depois, além da vida. E vida além da memória. Memória é um outro tema muito grande. Saber de cor o silêncio. Saber de cor não é saber de cor. Saber de cor. Saber de cor é conhecer, saber, ter sempre preso na memória, que ela vai falar aqui, na vida além da memória. Saber de cor o silêncio e profaná-lo, dissolvê-lo em palavras. Esse é o poema. Como escrever um poema? O que é o poema? O que é o poema? Do que o poema é feito? Desses silêncios interiores que os poetas escutam. O silêncio diamante, ou espelho, o silêncio além do branco, o silêncio que está além do seu peso, o seu signo, habitar sua estrela impiedosa, saber seu centro, vazio, seu centro, vazio esplendor além da vida, a vida além da memória. Saber de cor o silêncio e profaná-lo, dissolvê-lo em palavras. Então, as últimas palavras, o último verso, em palavras, nos remete à concepção de poema que ela está falando. Vejam, de fato, não é uma poeta que entrega assim muito facilmente a sua poesia, né? Mas
a gente precisa, quer dizer, tem um ditado que diz assim, a gente não lê poesia olhando outras coisas. Manuel Bandeira dizia isso. A gente não lê poesia pensando em outras coisas, a gente lê poesia lendo poesia, pensando no poema. Senão é soletrar. Soletrar, qualquer pessoa soletra, não precisa nem gostar de poesia, qualquer pessoa soletra, né? Não é soletrar, é ler, né? Depois eu mandei para vocês o poema chamado Espelho 2. Tem o Espelho 1, que eu não vou levar, mas o Espelho 2, dividido em duas partes. A primeira parte, fita-nos o cristal, vácuo de onde emergem rosas, pássaros. Fita-nos o tempo, viva a infância nos rememora. Parte 2. Aves disparam o espelho, vívidas aves lucidamente navegam no puro cristal do tempo. Uma estrutura circular, né? O tema do espelho, retornando aqui de novo.